assessores de deputados estaduais estão desde ontem numa fila na Assembleia Legislativa de São Paulo para conseguir registrar projetos de lei e comissões parlamentares de inquérito. Então, vamos acionar nosso repórter João Vitor Rocha, que vai trazer todos os detalhes. João, conta pra gente, quando começa o protocolo dessas CPIs e por que já tem essa fila na LESP, hein? Os registros de pedidos de CPIs e a protocolação de projetos de lei aqui na LESP só começam oficialmente a partir das 9 horas da manhã de sexta-feira, mas alguns assessores parlamentares já estão desde terça-feira aqui na fila. Eles ocupam um corredor aqui no mezanino da LESP, bem do lado do plenário, e precisarão dormir e se revezar ao longo dos próximos 3 dias para manter a sua posição aqui nessa fila. As regras da LESP definem que apenas 5 CPIs podem ocorrer ao mesmo tempo, e para sua abertura é respeitado um critério por ordem de chegada dos protocolos e aprovação. O deputado André do Prado, presidente aqui da LESP, ele enviou um documento para os parlamentares tratando sobre esse assunto. No documento fala o seguinte, abre aspas, será respeitado e observado rigorosamente a ordem de chegada e ninguém se considerar preferência ou tratamento prioritário, seja em razão da função que ocupe ou do cargo que exerça, seja por qualquer outra condição ou particularidade. O texto ainda fala o seguinte, abre aspas, a cada parlamentar, servidor ou estagiário será permitido o protocolo de apenas um documento por vez. Os parlamentares de oposição, eles acusam a bancada do governador Tarcísio Gomes de Freitas de fazer essa fila para tentar blindar o governador. As 3 primeiras pessoas que estão aqui na fila são assessoras parlamentares do deputado Thiago Auríquio, do PL. Eu conversei com elas e nenhuma das 3 quis informar para a gente quais serão os temas desses pedidos, desses protocolos. Essa aqui já é uma tradição aqui da LESP. A bancada do PSDB durante anos fez esse processo de dormir aqui na fila e protocolar um número grande de pedidos de CPI justamente para tentar blindar os governadores tucanos. Além de protocolar primeiro os pedidos, eles tentam garantir que os temas serão dos seus interesses. Por exemplo, existe uma disputa em relação à CPI envolvendo o MST. São 2 as propostas, uma comissão para investigar o trabalho análogo à escravidão e outra proposta de investigação para a invasão de terras. A primeira da deputada Paula, da bancada feminista do PSOL, e a segunda do deputado Danilo Balas, do PL. Quando a CPI ela é instalada, ela tem um prazo de 120 dias, pode ser prorrogado por mais 60 dias e são 9 membros titulares. Pois é, valeu, João Vitor Rocha. Agora, Marcelo Suano já tinha visto algo parecido, uma fila de assessores para protocolar projetos de lei e também pedidos de abertura de CPI. Na sua avaliação, seria preciso respeitar a senioridade, ou seja, privilegiar os assessores mais velhos? Uma mudança, então, na regra? Olha, o que seria necessário é a mudança total do nosso sistema e da maneira como se estabelece as relações dentro do legislativo, seja o estadual, seja o federal. Por qual razão isso ocorre? Pelo simples fato de você ter um excesso de assessores, um regimento que não consegue ter celeridade e cria algo que as pessoas ainda não entendem. O regimento trata do processo legislativo. A tramitação parlamentar é a guerra que se faz dentro das regras do jogo. É essa tramitação parlamentar que é utilizada, ou seja, no processo de tramitação parlamentar é que as estratégias aparecem. E nesse sentido, o que está sendo apresentado aí é apenas dentro das regras do jogo as estratégias que são feitas, tal qual foi apresentado. Objetiva-se colocar um número de CPIs para blindar o governador de plantão. Qual é a conclusão que nós chegamos? É necessário fazer uma reforma da maneira como será operacionalizada a governabilidade. O Capês, certa vez, só com a experiência de quem conhece por dentro, disse para todos, trazendo até uma surpresa, qual é o papel de um presidente de uma Assembleia Legislativa? Garantir a governabilidade. Não é fiscalizar e não é legislar apenas, mas garantir o funcionamento do jogo. Talvez o problema esteja numa reforma do regimento, para que isso torne-se muito mais claro, transparente e muito melhor para a sociedade.